gravando aqui a explicação, começando desde o início. Primeiro, a questão da velocidade do som. Então, ela varia, tá? Então, aqui, ó, do ar, a 0 graus Celsius vai 331, 15 graus Celsius 340, 20 graus Celsius 343, e assim vai. Então, a velocidade do som vai depender aí da temperatura e da pressão também, né? Porque quanto mais denso o material, mais rápido ele tende a ser, essa velocidade. Então, o HCSR04, a pinagem dele é fácil de trabalhar, só precisa de dois, o trigger e o echo. Então, são aqui 4 pinos. E aqui é a função, como é que funciona, né? Você precisa colocar o pulso do trigger, o pino lá, em high durante 10 microsegundos e você, então, desliga o pino e inicializa, então, a medição, tá? Então, vai ser mandado ali no piezoelétrico, né, no emissor, um sinal. Esse sinal vai ter que ir e depois voltar, né? Bate na parede ou no obstáculo e depois ele volta. Então, o tempo é o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, a gente tem que compensar isso aí depois. E o eco, então, a gente vai setar ele ele vai ser um pino de entrada. Nós vamos, então, setar no comando no Arduino qual é o tempo em que esse eco vai ficar ligado. Nós vamos medir isso aqui, ó. Então, aqui para mostrar como é que é o cálculo da velocidade, né? Na verdade, da distância. Então, é o que? O tempo sobre 2. Ajustada aí a velocidade do som. Então, a função pulse in, essa é a função padrão, né, que a gente só coloca o número do pino e o valor que vai ser ali high, de acordo com o sensor ultrassônico. E também tem esse time out, que você ajusta qual seria o tempo máximo que você acredita que o sinal vai retornar. Né, para você não... Você economiza aí em processamento, ele fica menos tempo travado nesse pulse in, já que quando dá esse comando, o Arduino não faz mais nada além de medir esse sinal aqui, ó. Então, aqui um exemplo bem simples lá no Arduino.cc. Aqui ele vai colocar o pino 7, né, como entrada, e vai medir quanto tempo esse pino 7 vai ficar em high. Aí depois mandar pela serial. Aqui no Tinkercad, a gente vai fazer um programinha bem simples, que é colocar no pino 12 como saída, né, ligada no trigger. Então, nós vamos ligar o trigger por 10 microsegundos, depois desligar, e aí esperar o sinal do eco. Então, o eco configurado como pino de entrada, e aqui no pino 11. Então, aqui, ó, define o trigger no pino 12, define o eco no pino 11, a gente liga a serial para ver o que vai ser analisado. Pin mode aqui no trigger como output. Pin mode echo input. Já desliga o trigger e dá um delay, né, para dar o tempo dele ficar desligado. E aí no void loop, que é a medição, né, periódica, declara uma variável grande aqui para receber o tempo, um float para pegar a distância, e aí vem o comando para pedir, né, para o sensor te dar o retorno do sinal. Então, digital write trigger high. Então, nós estamos aqui, ó, mandando esse pulso, ligou, dá o delay de 10 microsegundos, que é esse tempo necessário que está aqui no datasheet do sensor. Depois, digital write trigger low, ou seja, tem que deixar ele desligado, né? Então, faz esse pulso, ó, ligou, esperou, desligou. E agora, o próximo comando, então, é esperar o pulso vindo do eco
o valor high, né? Quanto tempo vai ficar em alto o pulso. Como aqui a gente está fazendo testes simples, eu não coloquei o parâmetro aqui, o terceiro parâmetro, né? Que seria o tempo de time out. Depois eu calculo a distância, em função da velocidade do som, isso aqui é variável, mas eu fixei aqui 347, vezes o tempo que está, esse sinal aqui dá em microsegundos, eu transformei aqui em segundos, e depois dividir por 2, por causa do tempo de ida, tempo de volta. E aqui eu fiz 1 vezes 100, porque a distância padrão aqui seria de metro por segundo, eu botei em metros, né? Então aqui eu converti vezes 100 para dar em centímetros. E aqui eu mando printar na serial a distância. Estou inicializando aí. Então, para medir, né, a gente tem que clicar no sensor e mexer naquela bolinha lá, ó. Aqui eu presente 124. A distância ideal, né, que o sensor está falando, seria de 123,9, e a gente está calculando aqui 124,8, onde o ajuste maior teria que ser na velocidade do som. Tá? Mas esse erro é padrão, ele é normal, vai depender aí da temperatura, de outros fatores, e até mesmo do Arduino, tá? Esse sensor, esse pulsinho, pode ser que ele dê algum erro também, já que ele é um processador de 8 bits, 16 MHz, tem sempre um erro vinculado a isso. Tá? Então, aqui eu paro de gravar, se vocês quiserem. Nossa, então, gravando, aqui nós temos o Arduino com 3 sensores ultrassônicos. Então, a ideia é, a partir desse primeiro desenho aí, a gente montar aos poucos um carro que desvia de obstáculos, né, com 3 sensores ultrassônicos. Então, colocamos aí, usamos do pino 12 até o pino 7. E aqui o código, nós definimos aqui trig 1 no pino 12, com pino 11, então para esse sensor 1. Depois, trig 2 no pino 10, eco 2 no pino 9. E por último, trig 3 no pino 8, eco 3 no pino 7. E aí, ó, começo ligando a serial, pin mode trig 1 como output, o eco 1 como input. Depois eu vou e desligo aqui o trig 1, né? Coloco ele em modo baixo. Faço uma espera mínima aí necessária. Coloco o trig 2 como saída, o eco 2 como entrada, também dou um tempo. Só para manter o mesmo algoritmo anterior, tá? Ó, agora, o trig 3 como saída e o eco 3 como entrada. Também dou o mesmo delay. Tá, o delay. E aqui eu deixo o trig 3 desligado, o trig 2 desligado, o trig 1 desligado, por um certo tempo. Já no void loop, eu já defino 3 variáveis do tempo, 3 variáveis para calcular a distância, e aí começa, ó, trig 1, ligo ele, deixo ele ligado por 10 microsegundos, e depois eu desligo. Né? Então, foi dado aquele pulso necessário aqui, para inicializar o primeiro sensor ultrassônico. Depois faço aquele cálculo de tempo, né, de distância, melhor falando. Aí, pronto, aqui já está pronto. Já, cálculo da distância 1. Agora vou para o 2, ligo o trig 2, deixo ele 10 microsegundos ligado, depois eu desligo. Depois eu meço o tempo do sensor 2, calculo a distância, né, do obstáculo do sensor 2, e agora inicio o sensor 3, trig 3 high. Espero o tempo dele deixar ligado, desligo, espero agora o tempo necessário aí para voltar o sinal do pulso, né? Calculo a distância. Aí depois eu coloco o serial print, aí tem essa forma aqui também, que é string, né? Eu transformo a variável numérica para texto,
Aí dou um espaço, a distância 2, depois espaço, a distância 3. Poderia também printar uma de cada vez, né? E dou um delay de 500 para não ficar aquele negócio escrevendo o tempo todo e ficar confuso a leitura. Então, inicializa a simulação, e aqui manda de tempo em tempo os sinais. Então, aqui nós temos os sensores, né? Os dados aí. Vou limpar um pouco a leitura. E aqui nós temos as medições de cada um. Bom, Saulo, tem como melhorar esse código, tá? Esse código aqui está mais bruto, está bem repetitivo. A gente percebe aqui que daria para fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para otimizar esse código, deixar ele mais limpo. Está muito repetitivo aqui, tá? Então, vou parar a gravação, aí se vocês quiserem fazer os comentários, para a gente ir para a etapa 2, que é melhorar esse código aqui. Vou parar agora. Bom, então, gravando o segundo passo, que é colocar funções, né? Então, eu coloquei aqui ó, um protótipo de função, para, ao invés de escrever aquele código todo, passo a passo, a gente só chama a função que dá a distância em centímetros dos pinos de cada um dos sensores, né? Então, aqui, ó, aquele código estava bem repetitivo, e agora a gente pode fazer um para cá também. Então, como que a gente faz? A gente olhando esse código repetido, até aqui, a gente vê que não tem nada retornando, né? Então, a gente faz um void. Um void é o quê? A função que vai retornar nada, né? Então, vamos ver aqui, vamos fazer uns 7 pinos, uma coisa do tipo. Então, vai ser o trigger, o trig, o echo. A gente vai precisar de mais nada, né? Só que a gente tem que colocar aqui como int. Em vez de ponto e vírgula, não é o protótipo, já é a função mesmo. Coloca Ctrl V e dá uma pequena alterada aí. Tira os índices 1. Fecha. É bom declarar esse protótipo lá no início, para que todo o programa possa ler. Então, a gente vem aqui, deleta isso aqui tudo, e vem lá 7 pinos, tá lá é trig primeiro, né? Trig 1, vírgula, eco 1, Ctrl C, Ctrl V, trig 2, eco 2, 3 e 3. Então, também economizou em código, né? Ficou mais limpo aí. Vamos ver se está funcionando. Ó, continua funcionando. Então, já limpamos aí várias linhas de comando que são repetitivas. Então, a gente economiza aí. Então, vou parar a gravação. Guarda só um momento. Bom, só então gravando, eu vou explicar aqui como que é o exercício 2. Então, a lógica é criarmos aí um carrinho que vai desviar de obstáculos. Então, nós temos aqui 3 sensores, o da esquerda, o central e o da direita. E nós temos aqui 2 LEDs representando o acionamento de 2 motores, né? O motor do pneu da esquerda, o pneu da direita. Se tiver algum obstáculo abaixo de um valor mínimo, que a gente está padronizando aí 60 centímetros,
por exemplo, o sensor da esquerda está detectando, então é para virar para a direita. Ao virar para a direita, você vai ligar o LED da esquerda, ou manter esse LED ligado, e desligar o da direita. E aí, então, o carrinho vai virar para a direita. Se o obstáculo estiver à direita, né, então você vai ligar o motor da direita e desligar o da esquerda. Então, ele vai fazer essa curva para cá. Se o obstáculo estiver no meio, você para o veículo, você desliga os dois, e aí você decide, tá? A lógica só pode ser alternando aqui, ou sempre virar, por exemplo, à esquerda. Então, parou, né, veio o obstáculo aqui no centro, você vira para a esquerda. Como que vira para a esquerda, né? Desliga o LED da esquerda e liga o da direita. Então, virou. Agora, se o obstáculo, você veio o obstáculo aqui no centro, você vai perceber se tem na esquerda ou na direita. Vamos supor que também tem um obstáculo aqui na esquerda, e aí você vira ele, então, para a direita, né? Se o obstáculo estiver no centro e na direita, você vai virar ele para a esquerda. Se o obstáculo estiver ocupando os três, você para tudo. Então, desliga aqui, né? Então, essa é a primeira, o exercício 2, onde a gente está trabalhando só com o motor liga e desliga, sem controle de PWM, sem inversão, tá? Só o mínimo necessário. Então, vocês entreguem aí para a semana que vem, como exercício 2, valendo 5 pontos. Ok? Então, vou parar a gravação aqui. Espera só um momento.